Olá, aqui é o Leonardo Zanetti e antes da gente entrar na ferramenta para realmente fazer passo a passo o tiro laser, inserir nosso público personalizado lá e começar a trabalhar em cima desse público personalizado, eu vou mostrar exatamente como a gente deve criar essas campanhas e o que a gente tem de característica nessas campanhas para a gente criar. Então aqui está uma campanha específica que eu fiz, um tiro laser que eu fiz. Aqui vocês vão ver algumas características que vocês não conseguem fazer normalmente usando os anúncios nativos. Nesse anúncio aqui vocês já estão vendo que vocês têm algumas características aqui que não são possíveis fazer usando o gerenciador de anúncios normais, usando somente o gerenciador de anúncios sem usar o Power Editor. Aqui por isso que eu gosto de usar o Power Editor, porque eu consigo colocar mais informações aqui em cima, nesse texto aqui, consigo colocar mais informações na descrição do link aqui embaixo, consigo colocar esse título aqui maior, isso é muito importante. Agora, é importante também você ficar atento a isso. Não adianta eu colocar um título grande aqui e esse anúncio aparecer na lateral do meu Facebook. Se ele aparecer na lateral do meu Facebook, vai ficar cortado aqui, ó, esse anúncio. Então, esse anúncio grande aqui é somente para o feed de notícias. Se for na lateral, tem que ser um título menor. Então, fique atento a isso. Se você for fazer um anúncio para lateral e para feed de notícias, você tem que já fazer só um anúncio menor. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de testar também lateral e feed de notícias, sabendo o que está tendo o melhor resultado. Por isso, eu faço normalmente dois anúncios separados, um para lateral, um para o feed de notícias, para conseguir depois analisar qual que está tendo o melhor resultado. Mas mais para frente agora, nesse mesmo vídeo eu vou mostrar o que eu uso para fazer testes nas minhas campanhas e você vai ver exatamente uma forma de você trabalhar, de você conseguir testar e de você conseguir escalar a sua campanha. É muito importante, além de você anunciar para o maior público possível, você conseguir aumentar o seu valor investido escalando essa campanha. Tem que saber como escalar e tem que saber qual anúncio que você vai escalar. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto aqui é o título. É esse um aqui, ó, o título. Remarketing, seja visto, seja lembrado. Então, eu coloquei realmente o produto, o que é relacionado ao que eu estou vendendo, né? E seja visto, seja lembrado, a pessoa, na verdade, ela já entrou no meu site, ela já sabe quem eu sou, ela já cadastrou na minha lista, então, lógico que ela sabe o que eu estou anunciando para ela, eu não preciso colocar nem texto nenhum aqui. Esse anúncio, inclusive, ele respeita os 20% de texto do Facebook, porque o botão ele é fora da métrica dos 20% do Facebook. Pouca gente sabe disso, ou pelo menos eu nunca vi ninguém falar disso na internet, mas o botão ele é realmente fora da área dos 20%. Já fiz vários anúncios, mesmo antes de saber aquela técnica de fazer mais de 20% de texto. E aqui no meu caso eu usei o 20% de texto somente nessa área. Aqui não considera como texto. E o título ele tem que ser curto. Esse título aqui ele tem que ser curto, ele tem que ser direto. Ele pode ser uma pergunta e ele pode também trabalhar a curiosidade da pessoa. Eu trouxe vários modelos aqui para a gente ver. Você consegue, foi um anúncio campeão que eu tive na Corpo 21, anunciando o programa de emagrecimento Corpo de 21. Você consegue, ele traz aquela motivação pessoal para a pessoa. Então é muito interessante também usar esse tipo de coisa, ele vê lá, você consegue, que raio de negócio é esse? Aí está lá mais informações no texto. Você também consegue mais resultados reais, então dá para você usar essas exclamações assim, mais motivacionais também dá para você usar. 3.000 clientes satisfeitos, prova social, muito interessante, a pessoa vai ver lá 3.000 clientes satisfeitos de quê? E vai ter mais interesse em ver o resto do anúncio. Quer ter resultados? Pergunta é muito legal, a pessoa quando ela recebe uma pergunta ela tem naturalmente uma resposta mental para aquela pergunta, isso é natural de todo mundo. Se eu perguntar para você agora aqui alguma coisa, você vai pensar na hora o que eu estou falando. Qual a sua idade? Você já pensou na sua idade agora. Então é uma coisa natural do ser humano, não tem jeito. Aqui alguns também para entrega de relacionamento, aplique o remarketing, pegue minha técnica tiro laser, então estou tentando entregar alguma coisa a mais para ele me conhecer mais e depois tentar consumir o meu produto pago. Quer enriquecer dormindo, é um assunto que é curioso, muito curioso. Enriquecer dormindo, como é que eu posso fazer isso? Vai ter lá na descrição do anúncio o resto do texto, o que eu consigo para fazer isso. Quer minha estratégia de 10k por mês? Dá para fazer também, muito legal, porque você está mostrando para a pessoa que você quer mostrar para ele algum resultado que ele pode ter imediatamente. Isso é muito legal. Outros assuntos que eu ainda não testei, mas que eu quero testar, que eu acho que pode ter um resultado legal, é aquela ideia que a gente tem do e-mail. Quando a gente faz aquele título do e-mail lá, aquela headline que a gente vai mandar no nosso e-mail marketing lá, muita gente usa esse tipo de coisa. Obrigado, me ajude, muito obrigado, consegui, sensacional, sobrevivi. Esse tipo de mensagem curiosa
pode funcionar muito bem nos anúncios. Eu nunca testei porque eu imagino que ele traga uma lead menos qualificada, mas dependendo da estratégia que você aborde, que você quer realmente trazer um assunto bem curioso nesse texto do anúncio, pode ser muito interessante você trazer esse tipo de mensagem mais curiosa para a pessoa clicar e depois ver sua mensagem lá dentro do seu texto. Provavelmente vai aumentar a taxa de cliques, não necessariamente vai aumentar a taxa de conversão. Também tem que se preocupar com isso. Mas como a pessoa já te conhece, aqui na técnica tiro laser, ele pode funcionar muito bem porque ele já te conhece e você está dizendo alguma coisa a mais para ela ali. Você está fazendo ela ficar mais curiosa para algum outro assunto que você está querendo trazer. No texto do anúncio, que é esse ponto 2, essa parte de cima do anúncio, aqui você já vai ser bem direto ao ponto. Aqui no meu caso, eu posso aqui, último dia para aplicar todos os poderes do remarketing. Legal, trouxe uma coisa bem curiosa e trouxe uma mensagem emocional para você aplicar todos os poderes do remarketing. Aqui tem um outro exemplo, tenha resultados de 1 ano de academia em 6 meses, comece agora mesmo. Então, é um outro tipo de direto ao ponto, uma estratégia de remarketing direcionada a quem está querendo um programa de emagrecimento qualquer. Pode ser uma pergunta também, da mesma maneira, né? Quer resultados de 1 ano de academia em 6 meses? Uma pergunta. Você consegue, clique aqui. Então, eu estou dizendo que se ele quer resultados de 1 ano de academia em 6 meses, estou perguntando para ele se ele quer esse tipo de resultado, estou dizendo que ele vai conseguir e estou mandando ele clicar aqui. Clicar aqui, o ideal é que tenha o link. Pode ser de um encurtador de link ou pode ser até a página do produtor direto. Eu não gosto de usar o link do Hotmart porque o link do Hotmart ele não tem nada a ver com página nenhuma que a gente vai entregar algum tipo de relacionamento. Ou melhor ainda, se for a sua página, que você vai capturar essa pessoa para uma lista de remarketing e depois vai trabalhar o remarketing em cima dessa pessoa também. Então, dá para você fazer aqui também, colocar o link aqui após usando o Power Editor. Por isso que eu estou falando aqui, ó, como eu fiz aqui. Ó. Clique aqui, segredosdoremarketing.com.br. Na verdade, lá o meu anúncio, lá quando eu for analisar o meu anúncio, eu não vou conseguir saber exatamente quantos cliques foram reais no meu anúncio, porque tem gente que vai clicar aqui, tem gente que vai clicar aqui, mas quando eu trabalho por conversão, isso não tem o mínimo problema, porque o conversão ele vai ver também que a pessoa visualizou a imagem e já foi para o meu site. Então também isso aí não vai ser interferência nenhuma na nossa análise de resultado dessa campanha específica. E também você pode trabalhar também o nome direto do serviço. Entre no treinamento, programa de emagrecimento Corpo de 21, entre no treinamento Segredos do Remarketing, comece hoje mesmo sem sair de casa. Últimos dias, clique aqui. Últimos dias tentando trazer um pouco de escassez, é sempre interessante você usar a escassez. Últimos dias eu não estou dizendo que vai acabar hoje, que vai acabar amanhã, que vai acabar daqui a um mês, estou dizendo que não são os últimos dias, que pode acabar. Então, a pessoa ela tem um pouco de escassez, não tem tanta escassez, mas eu não estou sendo mentiroso, estou sendo real com a pessoa. E clique aqui, sempre o clique aqui, eu gosto sempre de usar o clique aqui para esse texto, porque o clique aqui faz com que a pessoa tome a ação real. Você quer que ela clique para ela continuar. Então você pede para ela clicar e depois lá dentro você vai fazer ela converter. Aqui você pode usar outros call to actions, aqui você pode até testar isso também. Eu vou mostrar alguns no próximo slide, quais são os call to actions que eu sempre uso aqui. A imagem também é muito importante você se atentar à imagem. Não funciona usar um rosto bonito de alguém sorrindo, usar praia, usar a pessoa correndo, usar a pessoa feliz, principalmente no tiro laser. Isso aqui vale para anúncios também, mas o tiro laser principalmente. O rosto bonito aqui eu estou dizendo, não o seu, lógico. Você pode usar o seu rosto. Se o seu rosto for bonito, meu não é. Mas se o seu rosto for bonito, use o seu rosto sem problema. Lógico que você pode usar. Usar a imagem do produtor, usar a imagem da produtora lá, de quem está aparecendo naquele vídeo de vendas. Principalmente a imagem até um slide daquele vídeo que vai aparecer para a pessoa lá na frente. Então a pessoa já está vendo uma coisa real aqui e lá na frente ele vai ter uma continuidade daquele pensamento. Isso é muito importante. Mas aquela base que a gente aprende quando entra no marketing digital, usar rosto bonito, usar praia, usar uma pessoa feliz, isso não funciona. Nunca funcionou para mim, eu não sei se funciona para alguém aqui. Se alguém usa isso e funciona, me fala como, porque eu nunca consegui fazer funcionar. Eu uso sempre a imagem do produtor, eu pego um slide lá da página do produtor, eu pego um slide dentro do curso do produtor, de repente eu tenho acesso ao curso do produtor, vou lá, pego um slide de alguma aula que ele fez,
pego alguma imagem dele aparecendo, ou alguma coisa que vai trazer mais curiosidade do público. Isso é muito interessante, você colocar esse tipo de imagem, porque a pessoa vai saber que é realmente uma coisa real que está ali na frente dela. Não é uma coisa que você está inventando, não é uma coisa que ele vai clicar e vai ver mais um daqueles anúncios mentirosos que aparece a televisão, aparece não sei o que. Não, você vai mostrar que é uma coisa real, que é uma coisa que ele pode fazer e que vai funcionar para ele. Ele vai, logicamente, pensar assim. Incremente essa imagem usando texto chamativo na imagem, emagreça 10 quilos em 6 semanas. Aqui é muito interessante, você não precisa desrespeitar aquela regra dos 20% também para fazer isso. Esse tipo de mensagem que você usa, aquelas mensagens proibidas do Facebook, emagreça 10 quilos em 6 semanas, ganhe 3 mil reais em 5 dias. Esse tipo de mensagem você pode colocar na imagem. Nunca tive problema, nunca tive conta bloqueada por causa disso. Nunca tive nenhum problema em usar esse tipo de mensagem que você fala, atinge realmente a dor do prospecto, a dor de quem está vendo aquela mensagem, você atinge ela dentro da imagem. E a imagem é a primeira coisa que a pessoa vai ver. Eu coloquei aqui o último dia, porque no último dia da campanha realmente você tem que fazer dessa forma. O último dia é quando tem melhor resultado. É você fazer esse tipo de campanha já direcionando com escassez real. Usar setas também é muito importante, você não precisa usar apenas uma seta, pode usar 3 setas aqui apontando para um lugar, pode usar uma seta e depois direcionando a outra seta para o botão, então a pessoa tem um caminho a seguir aqui, isso é interessante também. Então usar setas é muito legal, é sempre muito bom em qualquer campanha. E usar o botão você não pode deixar de usar, muita gente faz anúncio sem usar botão. O botão é uma das coisas principais que você tem, a pessoa... Ela sem o botão aqui, ela pode ficar pensando onde é que eu vou clicar aqui. Aqui tem um link, né? Tudo bem. Mas sem o botão, ela vai só ver aquela mensagem e vai falar, ah, não vou clicar não. Com o botão não. Com o botão ela já tem uma maior intenção do clique. Eu já estou dando para ela onde ela deve clicar. E ela acaba clicando mais, muito mais. Fiz vários testes aqui com o botão e sem botão. E com o botão o clique é muito maior. E o clique sendo maior, eu tenho mais chance de converter ela na minha mensagem de venda lá na frente. E o quarto ponto, a descrição do link. Essa descrição do link somente aparece no feed de notícias e ele tem uma estratégia para você usar. Na verdade, você pode usar esse tipo de anúncio tanto aqui, nessa parte aqui, quanto no texto. E essa estratégia, essa fórmula que eu criei aqui, você pode usar tanto aqui, e é realmente a fórmula que tem maior efeito em todas as campanhas que eu faço. Essa fórmula, nessa sequência, ela é que tem melhor resultado. Eu já alterei sequência para testar, eu já alterei, coloquei a ação antes, coloquei a escassez depois, já tentei de tudo aqui e a que teve melhor resultado foi esse tipo aqui. E eu não fujo disso, você vai ver que minha campanha está exatamente desse formato, usando a escassez aqui no início, últimas vagas, último dia, tá vendo aqui, ó, último dia. Trazendo a emoção para a pessoa, faça como 3 mil clientes que alcançaram o corpo dos sonhos. Então, uma mensagem mais emocional, uma mensagem mais irresistível, que faça essa pessoa ter realmente interesse em clicar. Isso é muito importante você fazer nesse tipo de anúncio aqui. Então eu coloquei aqui na minha, clique e triplique a venda dos seus produtos e serviços. Então bem emocional, bem irresistível nessa proposta que eu estou trazendo aqui. Em sequência, você vai trabalhar com a razão, treinamento passo a passo criado para mulheres. Se eu for fazer um treinamento, por exemplo, o Corpo de 21, é um treinamento realmente direcionado para mulheres. Então, eu coloquei aqui um treinamento passo a passo, bem razão, bem dizendo para a pessoa que é simples, que é fácil fazer, criado para mulheres. Então, estou dizendo também que o público é para mulheres. Lógico, esse meu anúncio está totalmente direcionado para mulheres. E no meu aqui eu coloquei treinamento passo a passo, sem enrolação. Passo a passo é sempre interessante porque tu está dizendo para a pessoa que é simples, que é fácil. Sem enrolação é a maneira que eu sou, é sem enrolação, eu falo mesmo, tudo direto ao ponto, não tenho problema nenhum com isso. E é isso que as pessoas também querem. Ninguém está querendo mais sobrecarga de informação, todo mundo está querendo informação sem enrolação. Então é esse ponto aqui. E a ação que você quer que a pessoa tome. Aqui eu coloquei mais uma, aqui também mais uma mensagem de escassez, na verdade, né? Garanta hoje mais 5 bônus incríveis. E outra mensagem de escassez no final aqui, ó. Clique antes que acabem as vagas. Estou dizendo a ação que ele deve tomar para entrar nesse treinamento. Então, clique antes que acabe as vagas. Outro tipo de ação que você pode fazer é invertendo a chamada para ação, colocando a chamada para ação exatamente como última palavra. Isso principalmente é muito melhor quando você está tratando com o público feminino. Coloquei assim, transforme sua vida, clique agora. Então, o clique agora é realmente o último.
ponto aqui é a ação que eu quero que ela tome. Aqui, o ideal é que a ação que você quer que a pessoa tome fique em maiúsculo, todo em maiúsculo, como eu coloquei aqui, ó. Clique antes que acabe as vagas. Último dia, escassez também em maiúsculo. O clique é a ação que eu quero que ele garanta hoje, escassez. Coloque em maiúsculo somente os pontos que você quer realmente destacar, que são a escassez e a ação que você quer que ele tome. O resto você não precisa colocar em maiúsculo, não vai fazer diferença nenhuma, não tem efeito nenhum você alterar o maiúsculo e minúsculo, também você não precisa colocar maiúsculos com minúsculos, esse aqui é o normal que a gente usa, mas também isso aqui não faz muita diferença também na hora dos cliques não.